Fala, meus queridos irmãos, como é que vocês estão? Tudo bem? Deixa eu fazer uma reflexão com vocês aqui sobre Mateus 7, a partir do versículo 13. Diz assim: Entre pela porta estreita, porque a porta larga é o caminho fácil. Levam para o inferno, e há muitas pessoas que andam por esse caminho. A porta estreita é o caminho difícil. Levam para a vida, e poucas pessoas encontram esse caminho. Verso 21. Não é toda pessoa que me chama de Senhor, Senhor, que entrará no reino do céu, mas somente quem faz a vontade do meu Pai, que está no céu. Quando aquele dia chegar, muitas pessoas vão me dizer: Senhor, Senhor, pelo poder do seu nome anunciamos a mensagem de Deus, e pelo seu nome expulsamos demônios e fizemos muitos milagres. Então Jesus dirá claramente a essas pessoas: Eu nunca conheci vocês. Afastem-se de mim, vocês que só fazem o mal, que praticam a iniquidade. 24. Quem ouve esses meus ensinamentos e vive de acordo com eles, é como um homem sábio, que construiu a sua casa na rocha. Caiu a chuva, vieram as enchentes e o vento soprou com força contra aquela casa. Porém ela não caiu, porque havia sido construído na rocha. A rocha é Jesus. Quem ouve esses meus ensinamentos e não vive de acordo com eles, é como um homem sem juízo, que construiu a sua casa na areia. Caiu a chuva, vieram as enchentes, e o vento soprou com força contra aquela casa. Ela caiu e ficou totalmente destruída. Bom, o que eu queria trazer aqui, né, uma pequena reflexão. Que caminho você vai seguir? O caminho fácil ou o caminho difícil? Porque quando você segue o caminho fácil, se tudo está dando certo na sua vida, né, você diz amar Jesus e tudo está dando certo na sua vida, né, você tá cada vez prosperando mais e tal, não sei o que tem. Só que você às vezes não lê a Bíblia, não faz oração, às vezes não vai nem na igreja. Eu creio que tem alguma coisa de errado com isso. Porque quando a pessoa ela está com Jesus, ela busca Jesus, e parece que as coisas não andam, parece que tudo está errado, né? Parece que as coisas não vão para frente, as coisas não fluem. Eu creio nisso. Existe um grande conflito. Quando você escolhe estar do lado de Jesus, automaticamente o inimigo, ele não quer você ali. E ele vai te tentar. Ele vai colocar barreiras, ele vai tentar te derrubar. Ele vai trazer várias coisas para te derrubar. Só que quando você constrói a sua casa na rocha, olha que interessante, Jesus ele não deixa você cair. Vai vir as tempestades, vai vir as chuvas, os ventos fortes, só que você não cairá. É lindo isso. Então de que lado que você vai ficar? Porque aqui também fala, nem toda pessoa que me chama de Senhor, Senhor entrará no reino do céu, mas todo aquele que faz a vontade do meu Pai que estás no céu. Então nem toda pessoa que se diz cristão, que se diz amar a Jesus, entrará no reino de Deus, mas todo aquele que faz a vontade de Deus, que entra pelo caminho difícil, que está tentando entrar pela porta estreita, que está andando na contramão do mundo. Se o mundo faz isso, eu não vou fazer, porque eu quero fazer a vontade do meu Pai. Interessante, né? Então, que lado que a gente vai ficar? De que lado a gente vai escolher? Porque aqui embaixo fala, quem ouve os meus ensinamentos e não vive de acordo com eles, é como um homem sem juízo. Diz que ama Jesus, mas faz o que quer da vida. Que construiu a sua casa na areia. Caiu a chuva, vieram as enchentes, o vento soprou com força. Tipo, quando vier a perseguição,
quando o bicho começar a pegar mesmo, essa pessoa vai desistir da fé. Porque ela não construiu a sua casa na rocha, de querer fazer realmente a vontade do Pai, que é o que Jesus pede. O caminho não vai ser fácil, vai ser difícil. E é difícil, porque o inimigo, ele vai tentar de todas as formas tirar você de lá. Pô, Júlio, mas eu estou do lado de Jesus, tal, Jesus não me protege? A resposta está aqui, sim. Não que as tentações não vai vir. Vou ler de novo. Quem ouve os meus ensinamentos e vive de acordo com eles é como um homem sábio que construiu a sua casa na rocha. Caiu a chuva, vieram as enchentes, o vento soprou com força contra aquela casa, porém ela não caiu porque havia sido construída na rocha, Jesus. Porque você busca Jesus, você corre atrás de Jesus, você ora, você lê a Bíblia, você vai na igreja, você clama a Jesus. Isso é construir a casa na rocha. Você faz a vontade de Deus. Guarda os mandamentos de Deus. Êxodo 20. Entende? Você começa a buscar mais a Jesus. Pô, o que está de errado? Na Bíblia fala. Aí você começa a estudar a Bíblia. Você descobre que lá em Coríntios, se eu não me engano, em Coríntios, lá fala... 1 Coríntios 3, partido 16, fala assim: certamente vocês sabem que são o templo de Deus e que o Espírito de Deus vive em vocês. Assim, se alguém destruir o templo de Deus, o seu corpo, Deus destruirá essa pessoa, pois o templo de Deus é santo e vocês são o seu templo. Então o nosso corpo é santo. Aí quando você começa a estudar a palavra de Deus, você começa a descobrir, opa, se o meu corpo é santo, é o templo do Espírito Santo, então eu preciso ter uma alimentação mais saudável, eu preciso parar de beber, eu preciso parar de comer alguns alimentos que são venenosos. Entende o que eu digo? Você começa a fazer a vontade de Deus. Aí você pula para outro texto. Aí aqui em Romanos 1, partido 28, diz assim: e como não querem saber do verdadeiro conhecimento a respeito de Deus, ele entregou os seres humanos aos seus maus pensamentos, de modo que eles fazem o que não devem. Estão cheios de todo tipo de perversidade, maldade, ganância, vícios, ciúmes, crimes de morte, brigas, mentiras e malícias. Caluniam e falam mal uns dos outros, têm ódio de Deus e são atrevidos, orgulhosos e vaidosos. Inventam maneiras de fazer o mal, desobedecem aos pais, são imorais, não cumprem a palavra, não têm amor por ninguém e não têm pena dos outros. Eles sabem que o mandamento de Deus diz que aqueles que fazem essas coisas merecem a morte, mas, mesmo assim, continuam a fazê-las. E pior ainda, aprovam os que fazem as mesmas coisas que elas fazem. Por exemplo, novelas, filmes, seriados, que tem tudo isso. Então você vai buscando mais a Deus, você vai fazendo a vontade de Deus, aí você estuda a palavra de Deus, você começa a conhecer essas coisas. E aí você começa a deixar o mundo, a porta estreita. Porque hoje, quem que não gosta de assistir uma televisão, né, uma novela, um filme de Hollywood, que tem tudo isso? Eu vou ler de novo. E pior ainda, aprovam os que fazem as mesmas coisas. Então, pior do que você fazer é você assistir, contemplar essas coisas. Entende o que eu digo? Aí você vai para outro texto. Mateus 6, 22 diz assim: os olhos são como uma luz para o corpo. Quando os olhos de vocês são bons, todo o seu corpo fica cheio de luz. Porém, se os seus olhos forem maus, o seu corpo ficará cheio de escuridão. Assim, se a luz que está em vocês virar escuridão, como será terrível essa escuridão? Então, eu não posso colocar qualquer coisa diante dos meus olhos. Propositalmente, por exemplo, filmes, novelas. Porque ali só tem desgraça, só tem coisa errada. E aí
Se a luz, se os meus olhos é a luz do corpo, por que eu vou ficar colocando essas coisas? Está vendo como é que a gente precisa estudar a Bíblia, saber da vontade de Deus, o que Deus espera de nós, o que Ele está esperando. É o caminho difícil, por isso que não é fácil. Aí você começa a tirar essas coisas da tua vida, começa a fazer a vontade de Deus. É claro que o inimigo ele vai tentar fazer você voltar para essas coisas. É por isso que a gente precisa perseverar. A Bíblia fala, quem perseverar será salvo. Então que nós possamos escolher Jesus, gente. Jesus está voltando. Eu sempre falo isso nos meus vídeos. Jesus está muito próximo de voltar. A gente precisa se preparar. A gente precisa nos santificar. Né? Aí você vem aqui, Hebreus 12, 14 diz assim, procurem ter paz com todos e se esforcem para viver uma vida completamente santa, santificada ao Senhor, pois sem isso ninguém o verá. Então é por isso que nós precisamos nos santificar, separar do mundo, nos separar. Se o mundo faz isso, eu não faço. Por quê? Porque eu quero estar do lado do meu Senhor Jesus. Ele morreu por mim. Ele sofreu tudo que ele sofreu. Ele saiu do céu, do seu reino, do seu conforto, para vir morrer por mim. Sofrer tudo que ele sofreu por amor a mim. E eu ainda vou ficar vivendo da mesma forma que eu vivo. Eu aceito ele. Eu amo o Senhor. Mas vivo da mesma forma? Não. A Bíblia não fala para a gente fazer isso. Nós temos que nos entregar completamente a Deus. Aqui em 2 Timóteo 2,15 fala assim, faça todo o possível para conseguir a completa, não é metade, a completa aprovação de Deus, como um trabalhador que não se envergonha do seu trabalho, mas ensina corretamente a verdade do Evangelho. A completa é completo, não é metade. Aí aqui, em Romanos 12:1 fala assim, portanto, meus irmãos, por causa da grande misericórdia divina, peço que vocês se esforcem, se ofereça completamente a Deus, como um sacrifício vivo, dedicado ao seu serviço e agradável a Ele. Agradável a Ele. A gente não pode agradar a gente. A gente tem que agradar a Deus, a Jesus. Porque é isso que importa. Por isso que a gente precisa deixar as coisas desse mundo. Esta é a verdadeira adoração que vocês devem oferecer a Deus. A verdadeira adoração. Completamente, ofereçam completamente a Deus, ao serviço que agrada a Ele. Essa é a verdadeira adoração que vocês devem oferecer a Deus. Não vivam como vivem as pessoas desse mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma completa mudança. Não é meia mudança. Jesus não quer você pela metade, Ele quer você por completo. Então deixe Ele fazer essa mudança na sua vida. Completa mudança da mente de vocês. Assim vocês conhecerão a vontade de Deus. Isto é, aquilo que é bom, perfeito e agradável a Ele. Entende o que eu digo? Então de que lado que a gente vai ficar? A gente precisa nos posicionar. Nem todo mundo que se diz Senhor, Senhor vai entrar no reino de Deus, mas todo aquele que faz a vontade do Pai. Então, gente, uma coisa que eu quero deixar aqui nessa reflexão, estude a palavra de Deus. Tente descobrir a vontade do Pai em oração. Ore, coloque seu joelho no chão e peça ajuda ao Espírito Santo. Ele vai te ajudar. Júlio, eu não entendo a Bíblia, eu leio, não entendo. Não desista. Se você colocar o seu joelho no chão e estudar, pega lá o Novo Testamento, né, os 4 primeiros livros da Bíblia e o Novo Testamento, e vai lendo, vai estudando em oração. Você vai conseguir entender. Só que aquilo, você precisa deixar Jesus mudar a sua vida, você precisa querer. É por isso que eu falo, muitas pessoas hoje estão querendo ir para o céu, mas nem todas estão fazendo por merecer. É o que eu sempre falo.
Nem todo mundo que se diz amar Jesus estará no céu. Por quê? Porque não estão fazendo a vontade do Pai. Não estão fazendo a vontade de Deus. Estão vivendo da sua forma e não da forma que a Bíblia está dizendo. Então, gente, se preparem, porque Jesus está muito próximo de voltar. Se preparem, falta muito pouco. Eu vou trazer um estudo aqui sobre os eventos que está acontecendo. Eu já coloquei num dos vídeos meus falando os eventos da breve volta de Jesus. Está lá no meu canal do YouTube. É Júlio Bonanome Reis. Está lá, os eventos da breve volta de Jesus. Acho que tem 2 vídeos lá e eu quero fazer mais. Então, gente, se preparem. Jesus está muito próximo de voltar e a gente precisa se preparar agora. Entende? Para começar a gostar mais do céu. Porque quanto mais a gente estiver nesse mundo, fazendo as coisas desse mundo, a gente menos vai gostar do céu, das coisas santas. Porque Deus é santo, 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 3 vezes santo. A gente precisa gostar das coisas santas. E eu torno a dizer, eu não gostava. Mas depois que você escolhe a Jesus e você pede em oração, você busca mais a Jesus, é incrível, é sobrenatural. Você passa a gostar dessas coisas e começa a odiar o mundo. É incrível. Então se prepara, gente. Por favor, se preparem. Jesus está voltando e eu quero ver todos vocês lá. Falta muito pouco para Jesus voltar. Se você pega ali as profecias de Daniel, Apocalipse, você vê que falta muito pouco. Que Deus os abençoe e que o Espírito Santo possa mover o seu coração. Fique com Ele.